Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, todos nós já cruzamos com aquelas pessoas que parecem assim absolutamente impecáveis por fora, mas aí você olha de perto e as ações simplesmente não batem com o discurso, né? Hoje a gente vai entrar de cabeça num fenômeno psicológico que é fascinante e, infelizmente, super comum na nossa sociedade: a falsa moralidade. O que será que acontece na mente humana para gerar essa distorção, onde a virtude vira só uma máscara bem elaborada e não um guia real para o bem? Bom, é exatamente isso que a gente vai desconstruir agora, passo a passo. Para nosso roteiro de hoje, a gente vai começar entendendo o que é a falsa moralidade, passar pelas raízes desse teatro moral e ver como isso vira um verdadeiro espetáculo nas redes sociais. Além de entender o perigo do auto-engano. Depois a gente muda a chave para enxergar tudo pela ótica da virtudologia e, por fim, descobrir o caminho prático para a virtude real. Vamos lá? Então, vamos direto ao ponto. Parte 1. O que é, afinal, a falsa moralidade? Porque o primeiro passo para resolver qualquer conflito interno é entender com o que a gente está lidando. A definição clínica é bem clara. A falsa moralidade é uma distorção muito perigosa. Ela se apresenta como virtude, mas funciona literalmente como uma máscara. O foco total é na aparência social e não numa busca sincera pela ética. Na essência, é uma grande performance teatral. Imagina alguém que fala o tempo todo sobre justiça, cobra a ética de todo mundo, demonstra aquela indignação seletiva maravilhosa, mas lá no fundo guarda intenções super egoístas e manipuladoras. Não tem nada a ver com buscar a verdade, sabe? É sobre criar um personagem impecável para o mundo lá fora aplaudir de pé. E aqui a gente tem o contraste perfeito. A diferença real não está nas palavras ditas, mas no que existe por trás delas. A moralidade real é aquele trabalho duro, o esforço diário de buscar coerência absoluta entre o que é sentido, pensado e feito. É difícil pra caramba. Já a falsa moralidade busca só aparência, teatralidade e validação externa. O verdadeiro problema, o sintoma central aqui, é justamente esse abismo, essa desconexão enorme entre o que a pessoa projeta para o mundo e o que ela de fato sente do lado de dentro. E isso nos leva à parte 2, as raízes do teatro moral. Porque, afinal, a gente precisa olhar debaixo do capô da mente humana e entender o que causa esse comportamento. E olha, ninguém acorda de manhã e pensa, hoje eu decidi ser um hipócrita. Não é assim que funciona. A base desse teatro moral geralmente se apoia em 4 pilares psicológicos: a necessidade de aprovação, o orgulho moral, o medo social e a compensação psicológica. É super importante frisar que isso raramente nasce da pura maldade. Na grande maioria das vezes, vem do medo, de um orgulho ferido ou de feridas emocionais não resolvidas. Acaba sendo um mecanismo de sobrevivência psíquica que, bom, se perdeu feio no caminho. Olhando mais de perto para a necessidade de aprovação, a gente percebe que a moralidade vira puro marketing pessoal. Os valores da pessoa mudam de acordo com quem está na sala. Já no caso do orgulho moral, a virtude é usada basicamente como combustível para o ego. A pessoa pega causas nobres e usa de palco só para se sentir superior aos outros, apontando o dedo o tempo todo para elevar a si mesma. É uma armadilha em tanto. Avançando um pouquinho, a gente encontra o medo social e a compensação psicológica. Pensa bem, o medo social faz com que as pessoas finjam uma certa moralidade por puro pavor de rejeição ou do cancelamento de hoje em dia. Elas não estão defendendo valores, estão defendendo a própria pele na sociedade. E a compensação psicológica funciona quase como uma maquiagem pesada. Sabe aquela pessoa que é exageradamente gentil em público só para esconder impulsos agressivos e sombrios altamente reprimidos? É a mente tentando esconder aquelas sombras que ela mesma não aguenta encarar. Certo? Agora a gente entra na parte 3, o espetáculo nas redes sociais. Vamos trazer isso para o nosso ambiente moderno, que amplifica esses sintomas ao extremo. O ambiente digital atual recompensa absurdamente o parecer em vez do ser. E é daí que surge a indignação como espetáculo. É aquela indignação performática que só busca aplausos sem resolver um único problema na prática. Sinalizar virtude hoje em dia gera curtida, atenção imediata, muito status. Só que isso raramente constrói algo de útil. A pessoa basicamente transforma a crítica constante em uma identidade. Ela vira o grande fiscal da moralidade alheia. A metáfora do palco e do bastidor resume perfeitamente a nossa era digital. No discurso moral público, aquele palco iluminado do feed de notícias, a performance é impecável. Muita empatia, espiritualidade, consciência, tudo lindo para a plateia.
Mas na estrutura moral real, lá nos bastidores, quando o Wi-Fi desliga, a realidade é outra. Tem manipulação de pessoas, muita inveja alimentada e relações íntimas sendo destruídas pelo caminho. Essa distância entre o que se fala online e a realidade privada chega a ser assustadora. O que nos leva à parte 4, que é, sem dúvida, a fase mais delicada: o perigo do autoengano. É aqui que a cegueira psicológica se instala de vez e a pessoa perde contato com a realidade. No dia a dia, a gente consegue notar alguns sintomas comportamentais clássicos. A pessoa julga excessivamente tudo e todos. Tem uma empatia super seletiva, ou seja, ela só oferece empatia quando favorece a própria narrativa. Ela usa a moral literalmente como uma arma de ataque e controle. Não tolera ser questionada e vive buscando validação o tempo todo. E por que isso é tão destrutivo? Porque essa incoerência toda destrói a confiança. Ela arruína relações, corrói famílias, destrói instituições inteiras, criando um ambiente de hipocrisia coletiva insustentável. E olha o ponto crucial aqui. O autoengano é tão profundo que o falso moralista realmente acredita, com todas as forças, que ele é superior. A mente dele tenta proteger essa imagem frágil a todo custo, racionalizando qualquer erro pessoal e projetando todos os defeitos nos outros. É uma conta triste. Quanto maior a necessidade que se tem de parecer virtuoso, menor é a capacidade do cérebro de enxergar suas próprias falhas e sombras. Então a gente precisa parar e fazer essa reflexão profunda, que é a nossa grande virada de chave do diagnóstico para o tratamento. Se apagarem as luzes, se tirarem a plateia e as telas, a nossa virtude continua lá, existindo no silêncio? E para responder a isso e encontrar um caminho de cura para o conflito interno, a gente passa para a parte 5, a ótica da virtuologia. O que é mais libertador nessa abordagem é que ela tira aquele peso gigantesco do julgamento moralista de cima do próprio sintoma. Pela ótica da virtuologia, o ponto-chave é entender que a raiz da falsa moralidade não é pura maldade. Na verdade, é uma combinação complexa de inconsciência com mecanismos de defesa do ego. A pessoa está numa fase de desenvolvimento humano em que ela até já adquiriu o discurso ético, ela busca consciência, mas a estrutura moral interna dela ainda não está forte e consolidada. A pessoa fala muito sobre a virtude, mas ela ainda não é a virtude, entende? E essa é a chave terapêutica de ouro. Expor, cancelar ou humilhar alguém jamais é a solução. Fazer isso só deixa as defesas do ego da pessoa ainda mais rígidas e agressivas. A ideia é desmascarar sem destruir. A cura real começa num momento de lucidez super silenciosa, onde a gente percebe: nossa, talvez eu esteja gastando muita energia tentando parecer virtuoso antes de ter tido o trabalho de realmente desenvolver essa virtude. Ter esse insight simples, totalmente despido de culpa, é o que muda o jogo. E isso nos guia direto para a parte 6, o caminho da virtude real. Vamos abandonar de vez a teoria e entrar na aplicação prática, no tratamento. Aqui a gente tem o verdadeiro plano de tratamento, passo a passo. Tudo começa pela humildade, que é o alicerce absoluto, porque ela desmonta na hora a arrogância e a necessidade de aplauso. Depois vem a honestidade interna, aquela coragem de se perguntar quem somos quando não tem ninguém olhando. Isso nos leva à coerência, que é o esforço real de alinhar as nossas ações com os nossos sentimentos verdadeiros. E o passo final, a aceitação da sombra. Porque o egoísmo, a inveja, o orgulho, eles não somem quando a gente nega. Eles só se escondem atrás da máscara. Quando a gente aceita essas sombras, o ego finalmente não precisa mais fingir. Para materializar isso na rotina, a virtuologia propõe um exercício de expansão de consciência sensacional. Funciona assim. Durante 7 dias, você faz um mapeamento super honesto dessa sua divisão interna. Anota o que você demonstra no palco da vida pública, a empatia e as atitudes corretas, e anota o que está fervendo lá no seu bastidor privado. Talvez uma irritação não dita, um desejo de ser melhor que os outros, vaidade. O simples ato de monitorar a distância, o abismo entre essas duas realidades, gera insights terapêuticos imensos. E assim a gente chega no nosso grande destino. A verdadeira virtude é quase sempre muito silenciosa. Ela não precisa de espetáculo nenhum, não depende de reconhecimento constante e com certeza não cresce na base da comparação para diminuir o outro. Quando as máscaras caem, o que sobra é uma serenidade autêntica, simplicidade e a capacidade genuína de amar o próximo. Porque toda aquela necessidade exaustiva de estar sempre certo, de parecer superior, ela finalmente some.
Para fechar nossa análise com chave de ouro, eu deixo vocês com esse pensamento poderosíssimo do Eduardo Casarotto. A cura para a humanidade está na evolução de nossas virtudes. É isso, a nossa evolução genuína não acontece quando a gente consegue parecer super evoluído para a sociedade, mas sim naqueles momentos super corajosos em que a gente encara de frente o que ainda precisa melhorar lá dentro. Fica então a reflexão final. Quando o espetáculo acaba e as cortinas se fecham, o que realmente sobra da nossa virtude, quando não tem mais ninguém aplaudindo? Muito obrigada por acompanharem essa análise até aqui. Um grande abraço.